Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Cláudio. Nós vamos compartilhar a disciplina de História. Ao longo desses próximos dias, nós vamos falar sobre muitas informações, vamos relembrar o passado e nós vamos compreender um pouquinho daquilo que nós estamos vivendo atualmente. Bem, ao longo dos nossos próximos dias, nós vamos discutir muitos assuntos diferentes. E eu preciso firmar um compromisso sério com vocês. Primeiro, quando você vir assistir às aulas, pegue o seu caderno, pegue a sua caneta, um lápis, uma borracha, o material que você vai precisar para fazer as suas anotações. Tem muita coisa importante que você precisa ter o seu registro. Não fique preso só nesse material que nós estamos apresentando. Acesse também os materiais que estão disponíveis por aí, o seu livro didático. Veja lá no nosso canal do YouTube, Palmas Home School. Acesse também o nosso portal, educaçãopalmas.com.br. Bom, como não tem C cedilha e nem tio, fica educacalpalmas.com.br. Lá você vai ter muitas apostilas, muitos materiais em PDF, atividades, todos os nossos vídeos estarão lá também. Mas, se por acaso você não tiver acesso à internet, aconteceu algum problema? Não se preocupe, dirija-se até a sua unidade escolar, converse com os seus coordenadores, com os seus professores e pegue o material impresso. As atividades mais importantes vão estar disponíveis impressas lá na sua escola para você, tá bom? Mas agora lembre-se, você também pode assistir às nossas aulas no canal 5.2 da sua televisão digital, até mesmo pelo seu celular. Abra um aplicativo que acesse televisão digital e instale o canal 5.2. Você vai ter acesso às nossas aulas. Elas vão ser transmitidas na parte da manhã e depois vão ser reprisadas na parte da tarde. Lembrando que todos os nossos vídeos estão disponíveis no nosso canal do YouTube, Palmas Home School. Nós ainda vamos ter uma longa jornada pela frente, temos muitas informações para tratar, mas por enquanto eu preciso que vocês lembrem-se de alguns detalhes. Ao longo dos meses anteriores, no semestre anterior, para aqueles colegas que já acessaram a plataforma educaçãopalmas.com.br, nós estávamos trabalhando no 9º ano com a disciplina Primeira República. Falamos bastante a respeito do Brasil. E aí, no finalzinho do semestre, lá no mês de junho aproximadamente, começamos a falar a respeito de Getúlio Vargas. Bem, hoje nós vamos continuar esse assunto falando sobre Brasil e depois nós vamos ampliar um pouco os nossos horizontes, falando um pouquinho sobre o mundo e as consequências, as causas, tudo o que está acontecendo até os nossos dias de hoje. Esse assunto, a Era Vargas, ele é muito importante. Nós precisamos conhecer esses detalhes porque muitas das regras, muitas das normas e muitos dos direitos que nós temos hoje foram instituídos no governo Vargas. É por isso que nós precisamos dedicar um tempinho para conhecer esse processo, essa mudança. Então, galera, vem comigo. Eu quero que vocês observem essa imagem que vem tratando aqui da primeira carteira de trabalho do Brasil. Getúlio Vargas, uma das normas que ele instituiu, uma das regras que ele criou aqui no Brasil, foi a carteira de trabalho. Um documento que a pessoa, o trabalhador, ele tem o direito de guardar para ter as informações em relação ao vínculo de emprego, ao vínculo de trabalho que ele tem. Pessoal, pode parecer algo tão comum hoje em dia, e tem sido debate, né? A nova carteira de trabalho que tem sido criada, verde e amarela, com alguns direitos que foram reduzidos, algumas atribuições que foram acrescentadas, mas calma, vamos ter o privilégio de conversar mais sobre esses detalhes num próximo encontro. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: antes da criação do Ministério do Trabalho, não existiam regras que davam amparo, que davam direito ao trabalhador. Uma empresa poderia exigir, por exemplo, que o trabalhador ele exercesse uma função por 12 horas, 14, 16 horas. Imagine você ter que entrar numa empresa antes de amanhecer, antes das 6 horas, não tem horário de almoço, não pode sair para fazer nada da sua vida pessoal e só pode ir embora depois das 18, 19, 20 horas.
Cara, trabalhar o dia inteiro no pesado, todos os dias, não teria sábado, domingo, não tem feriado, não tem final de semana. Era bem cruel, né? E outra situação bastante complicada. Imagine uma empresa com 2, 3, 4, várias pessoas. Todas essas pessoas fazem a mesma função. Elas cumprem a mesma atividade, mas possuem um salário diferente. Um ganha mais, outro ganha menos. O critério de pagamento, quem definia era o patrão, era o empregador. A criação do Ministério do Trabalho e a criação da CLT, consolidação das leis trabalhistas, permitiu que fosse definido carga horário para o funcionário trabalhar, salário mínimo, licença maternidade. A mulher que hoje fica grávida e ela tem um emprego registrado com carteira ou efetiva em um concurso público, ela tem o direito de sair da empresa, ficar alguns dias em sua casa, cuidando do seu bebê e não vai ter o salário retirado, ela vai continuar recebendo normalmente. Certo? Ou seja, estes são benefícios que foram construídos nesse período do governo Vargas. Nós vamos entender quais foram algumas das mudanças que ocorreram. Eu gostaria que vocês observassem também essa outra imagem que mostra algumas mulheres colocando a cédula numa urna eleitoral. Hoje em dia é uma situação comum, as mulheres podem votar, as mulheres podem até se candidatar, podem ser eleitas, enfim, isso não existia na chamada República Velha. O voto ele era exclusivamente masculino. As mulheres elas não tinham direitos políticos, elas não tinham o direito de exercer a política, elas eram obrigadas a apenas assistir. Isso mudou com a criação, por exemplo, do Tribunal Superior Eleitoral e a Justiça Eleitoral, determinando algumas regras que modificavam, por exemplo, algumas fraudes que infelizmente eram muito comuns naquelas épocas. O voto de cabresto, onde o eleitor ele era tratado como um animal, ele sofria punições físicas violentas, lá da casa dele até a zona eleitoral, para poder garantir que o voto do coronel, a escolha do coronel ou do homem mais importante da região fosse efetuado, fosse garantido. Outro problema muito comum, as urnas violadas. Numa sessão eleitoral deveriam haver 80 votos. Quando terminava-se o período eleitoral, vamos pegar a urna, que eles abriam a urna para olhar, por que só tem 40 votos aqui? Onde está a outra metade? Não sei o que aconteceu, então, né? Aí quando vai olhar, o cantinho da urna estava quebrada, rasgada e faltando papel. Outra fraude muito comum daquela época, o chamado voto fantasma. Na lista de votação, haviam pessoas que já haviam morrido há muito tempo e, de repente, tinham uma assinatura na frente daquele nome das pessoas que já haviam morrido. Gente, essas fraudes, infelizmente, eram muito comuns naquela época. Quando Getúlio Vargas assume o poder, para que nós possamos entender como que foi o governo, como que se estruturou, quais foram as principais ações, vamos dividir o governo dele em 4 períodos. O primeiro período vamos chamar de governo provisório. Por quê? Com o auxílio dos militares, ele assumiu provisoriamente o poder, ficando de 1930 até 1934 nessa condição. Em 1932 ocorreram eleições, ele ganhou a eleição e aí permaneceu. Depois vem um período chamado de período constitucionalista. Nessa fase, os governos paulistas, aqueles que na época tinham uma grande influência, queriam de toda forma impedir que Getúlio Vargas continuasse no poder. E aí uma das maneiras que eles poderiam exigir isso era mudando a Constituição, porque a Constituição permitia que Vargas estivesse naquela situação. Ok, o período constitucionalista, ele recebe esse nome porque houveram várias conversas, várias negociações e surgiu em 1934 mais uma Constituição no Brasil. Depois, em 1937, surge um outro período que pode ser chamado de período da ditadura de Getúlio Vargas, ou os nossos livros às vezes chamam de período ditatorial. Nessa época, Getúlio Vargas, ele criou uma nova Constituição, cancelou a Constituição antiga que ele mesmo tinha instituído e começou a aparelhar o Estado. O poder público se tornou muito mais forte.
O Poder Executivo passou a agir com mais censura, o Poder Executivo passou a controlar e modificar os direitos e garantias individuais. Esse foi o período chamado de ditadura. Vamos lembrar que foi de 1937 até 1945. Nessa fase, o mundo estava vivendo uma mentalidade de país autoritário. Muitos governos totalitários estavam tomando conta por aí. Vamos falar um pouquinho nas próximas aulas, quando nós chegarmos lá na Segunda Guerra Mundial. E o Brasil participou desse evento, viu? Vamos falar sobre isso também. Quando chegou 1945... Getúlio Vargas, ele não podia mais permanecer no poder, saiu da presidência, assumiu um cargo no Senado e depois retornou em 1950, ficando até 1954 com o seu suicídio. Foi encontrada lá no quarto Getúlio Vargas, no Palácio do Catete, uma carta, testamento, explicando quais as razões que ele atribuía para cometer o ato de suicídio. Para entendermos melhor o que aconteceu nesse processo, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Então, acompanha comigo essa imagem, eu tenho certeza que você já viu ela muitas vezes em muitos livros didáticos. É uma cadeira, é uma poltrona, grupos como os representantes do estado de São Paulo e do estado de Minas Gerais, eles estavam no alto do trono, lá naquela cadeira presidencial. E era exatamente isso que acontecia. São Paulo, o estado que mais produzia café, Minas Gerais, o estado que mais tinha produção de gado, e gado de corte e também produção de leite, acabou virando um trocadilho, República do Café com Leite. Esses dois estados, eles interferiam na política nacional e todas as eleições acabavam recebendo uma certa influência desses dois representantes. Para ter certeza que eles iam garantir a posse, que eles iam garantir as eleições, usavam, olha só essa pequena imagenzinha que eu tenho para vocês aqui, o poder do coronel. O coronel era aquela pessoa influente lá na região onde eles moravam, um fazendeiro rico que tinha muitos capatazes, que tinha muitas pessoas trabalhando para ele. E aí ele usava da força física e daquelas fraudes eleitorais que nós já comentamos, para garantir que o voto que ele queria ia se manter no poder. Os coronéis eram usados pelos governadores e os governadores determinavam os presidentes. Pronto, era um esquema bem armado. Isso foi a chamada República Velha. Com toda certeza, haviam muitos grupos descontentes. Nós vamos citar apenas alguns aqui. Por exemplo, o movimento tenentista. Galera, vocês já visitaram lá na Praça dos Girassóis um prédio branco que tem uma estátua de um homem com os braços erguidos? É chamado Coluna Prestes. Lá dentro daquele prédio possui alguns objetos pessoais, alguns materiais que foram de uso pessoal de Luiz Carlos Prestes, o líder da Coluna Prestes. Esse movimento que foi iniciado lá no Rio Grande do Sul, os caras atravessaram a pé, andando mais de 25 mil quilômetros, passaram por 11 estados, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins, Bahia, enfim. O movimento, ele conseguiu, no seu auge, ele chegou a agrupar mais de 1.500 pessoas que falavam, olha, nós estamos contra a República, nós não gostamos dessa forma de administração do país e nós queremos modificar essa situação. O exército bateu em cima e a Coluna Prestes não conseguiu o seu objetivo, que era combater, mas nós temos que entender que ocorreram movimentos que queriam combater a República Velha. Eu quero que vocês se recordem de mais um monumento que nós temos aqui na nossa praça, ali na Praça dos Girassóis, aquelas várias estátuas segurando uma bandeira toda rasgada, umas estátuas grandes. Bem, aquele ali é um movimento chamado Os 18 do Forte de Copacabana. Alguns soldados, dentre eles oficiais e praças, ou seja, sargentos, tenentes, capitães, cabos, eles se reuniram e estavam extremamente descontentes com a forma como o governo federal vinha lidando com as questões da política e do exército. Eles decidiram se unir e invadiram um depósito de armas que ficava lá na praia de Copacabana e por causa disso eles se mobilizaram. O exército, claro, foi em cima, a mando do governo, retirou a grande maioria dos soldados, abandonaram o protesto, porém 17 soldados e mais um civil
Otaviano Correia decidiram continuar participando. E aí é aquela cena que você vê lá na praça, os soldados caminhando no calçadão de Copacabana em direção ao Palácio do Catete para tentar demonstrar que eles não apoiavam o governo. Foi um movimento sangrento, muitos soldados morreram ali, certo? E sobraram testemunhas e alguns militares permaneceram vivos. Pergunte para o seu professor aí na sua unidade escolar, entre em contato com ele, converse um pouquinho, descubra. Se você não quer perguntar, vai lá no monumento e olhe o nome dos soldados que sobreviveram. Outra situação que acabou com a economia brasileira foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Eu trouxe para vocês algumas imagens, uma imagem de um jornal da época falando sobre a quebra da Bolsa de Nova York, a quebra da Bolsa de Valores. Uma pequena imagenzinha, essa imagenzinha mais amarelada, foi a quebra da Bolsa de Valores lá. E essa imagem mais clarinha, azul e branca, mostra a nossa Bolsa de Valores, a B3, hoje, 2020, no mês de maio, corrente, quando teve a pandemia, o coronavírus e toda aquela confusão. Gente, a Bolsa de Valores, ela influencia diretamente na economia. Recomendo vocês estudarem melhor sobre isso. Todos esses fatores unidos acabaram fazendo com que o governo brasileiro se desestruturasse completamente e Getúlio Vargas, com o apoio dos militares, assumisse o governo provisoriamente. Os projetos e ações que foram realizados no Brasil nesse período influenciaram definitivamente a nossa economia. Muitas empresas surgiram, a economia cresceu de forma estrondosa, porém, isso nós vamos compartilhar num próximo encontro. Pessoal, lembrem-se, acessem a plataforma Palmas Homeschool lá no canal do YouTube. Acesse também a nossa plataforma do educaçãopalmas.com.br. Baixe o nosso PDF, acesse os vídeos, responda as questões. Se você não conseguiu acessar esse material, vá na sua escola, pegue o material que está impresso. As principais informações, as principais atividades estão lá disponíveis esperando por você, tá bom? Valeu, galera! Até a próxima!